Esse aqui vai ser o projeto que a gente vai fazer hoje, tá? Vai ser um site bem simples. Vocês podem ver aqui que ele é simples, mas ele tem algumas questõezinhas aqui bem legais que a gente vai trabalhar, tá? Então é para ser que nem quando a gente constrói um site portfólio, tá? E aí eu coloquei uma foto minha aqui, meu nome, aí tem um Loren Y aqui. E aqui alguns links tal de rede social, aqui Twitter, Instagram, e-mail, até se se vocês quiserem colocar o de vocês, tá? Então a ideia é que vocês construam isso aqui, depois se vocês quiserem fazer qualquer adaptação no código de vocês, assim, ó, sintam-se à vontade, beleza? Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer, que eu quero ensinar para vocês também, é o seguinte: como é que a gente começa construindo uma página, tá? Como é que a gente começa qualquer projeto, assim, tá? Geralmente, como front-end, vai chegar para vocês um design, tá? Tipo, vai chegar, sei lá, um Figma, um XD, um Photoshop, seja o que for, vai chegar para vocês e vocês vão, a partir dessa tela, vocês vão começar a codar ela, tá? Geralmente essas ferramentas, elas vêm com bastante informação. Por exemplo, tu vai clicar em um dos elementos, ele vai te dizer o tamanho e tal, tá? A gente não vai cobrir essa parte agora, por enquanto, tá? Então tudo que a gente vai fazer aqui vai ser muito no olho, tá? Mas vai ser sempre relacionado a isso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa criar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma nova pasta, tá? Que eu vou botar aqui portfólio. Tá? Vai ser a pasta que a gente vai criar todo o nosso código. Eu estou dentro de um repositório aqui que eu criei, tá? Eu tenho um README que não tem só nada aqui, não aulas dos códigos, tá? Mas dentro desse portfólio aqui que a gente vai fazer o nosso código, tá? Bom, dentro dele a gente sabe que tem que ter um index HTML, obviamente. A gente está fazendo uma página web, então tem que ter um index HTML, tá? Vou dar para vocês já uma grande barbada aqui que a gente faz, tá? Se vocês digitarem HTML no VS Code, vai ver que aqui embaixo vocês têm essas três opções, tá? Vocês podem vir aqui HTML 2.5, tá? Se vocês clicarem, ele gera para vocês já esse código, tá? Isso aqui, quando eu comecei no front-end, eu ficava sempre pensando, será que eu tenho que decorar esse doctype, esse HTML aqui, red, toda vez que eu for declarar? E, cara, não faz sentido nenhum, tá? Porque isso aí, a IDE gera para vocês, tá? A IDE, o teu editor de texto, vai gerar sempre para vocês, tá? Então, isso aqui vai ser sempre a base de qualquer página web. Aqui eu já vou mudar até o título da minha página, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, que vai ser meu portfólio. Ou sei lá, vou botar aqui, ó, João Portfólio, tá? Bom, eu já tenho aqui a minha página, basicamente, tá? Isso aqui já roda. Deixa eu até abrir ele aqui pra vocês. Deixa eu botar aqui, ó. Se eu abrir aqui, eu já tenho uma página, tá? Beleza, ele não tem nada, obviamente, mas a gente já tem o nosso começo, tá? E o que a gente vai fazer a partir dele, tá? Para um bom projeto, assim, tipo, a gente sempre tem uma estrutura de pastas que a gente costuma utilizar no front-end que a gente vai ter, bom, nesse nosso caso, imagens, tá? Porque eu vou ter a minha imagem. Eu vou ter código CSS, porque eu tenho que estilizar, obviamente, esse HTML. Então, eu já sei que eu vou ter o quê? Um padrão que a gente chama que são assets, tá? Então, eu vou criar essa pasta aqui. Que aqui dentro dessa pasta assets vão ficar todos esses meus códigos, imagem, arquivo de fonte, tudo isso fica dentro dessa pasta, tá? Eu quero bater bem com vocês essa parte, porque isso aqui é uma das maiores dificuldades que o pessoal tem quando está começando, que é entender qual é o padrão, sabe? Tipo, o que é a boa prática de front-end? Onde a gente bota tal arquivo, como é que a gente importa esse arquivo e tal. Por isso que eu quero cobrir bem isso com vocês, beleza? Bom, depois que a gente já tem aqui nossa pasta assets, eu vou criar outras duas pastas aqui dentro, que são assets que a gente vai ter no projeto, que é o que? Images, e a outra que é CSS, tá? A gente vai ter essas duas pastas aqui, porque a gente tem uma imagem e tem todo o CSS do projeto, beleza? Bom, feito isso, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Se vocês tiverem uma foto de vocês para colocar do lado aqui do portfólio, que seja uma foto
Como é que eu posso dizer? Ela não precisa ser quadrada, tá? Pode ser retangular, mas pra cima, assim. Não sei qual é o padrão certo que se fala disso aí, mas na vertical, tá? Vocês podem colocar essa pasta. Vocês podem colocar essa imagem dentro dessa pasta Images, tá? Eu vou fazer isso aqui também. Tá? Eu vou pegar de um outro projeto que eu tenho aqui. E vou colar essa imagem lá, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Images, tá? Bom, já colei aqui, coloquei o mi.jpg. Beleza, a gente já tem isso aqui. A partir disso, eu já vou querer colocar aqui o meu CSS, tá? Que eu vou utilizar, o meu arquivo CSS que eu vou utilizar para estilizar essa página. E o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar um novo arquivo chamado styles.css, tá? Geralmente o pessoal coloca styles, tá? Mas tanto faz o nome que tu colocar nesse arquivo, não faz diferença nenhuma mesmo, tá? Por convenção a galera coloca styles, tá? Bom, ele não tem nada, tá? Mas esse styles ele tem que estar linkado na minha página, tá? Porque senão ele realmente não vai fazer efeito nenhum, tá? Então eu posso colocar o que eu quiser aqui que não vai fazer diferença. E como é que eu linko esse arquivo CSS, tá? A gente tem uma tag no HTML que é chamada link, tá? Se vocês colocarem o link aí no VS Code de vocês e derem Enter, vocês vão ver que ele já meio que completa aqui a tag para vocês, que é Real Style Sheet, tá? Que quer dizer que eu estou referenciando uma Style Sheet, que é a do CSS, tá? E o que é o href aqui? Eu tenho que apontar para onde está aquela minha pasta, tá? E bom, onde é que está a minha pasta dentro dessa organização que eu fiz aqui, tá? Então, ela está dentro de Assets, dentro de CSS, styles.css, tá? O VS Code ajuda bastante a gente nisso, então ele vai me dar toda essa referência aqui certinho para que eu possa colocar o meu CSS. Bom, salvei, eu vou aqui no meu, vocês vão ver que eu atualizei, não tem porra nenhuma, não fez diferença nenhuma, tá? Mas qual é a ideia agora? Agora que a gente comece a codar esse portfólio, tá? E vocês estão vendo que nesse portfólio tem um fundo aqui que é um fundo degradê, né? Tipo, foi colocado um fundo degradê aqui. E bom, como é que a gente coloca esse fundo degradê, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui antes de começar a codar essa parte mais visual, tem uma convenção que a gente utiliza que eu não sei se vocês já ouviram falar, que são chamados de reset CSS ou normalize CSS, tá? Porque cada browser interpreta de uma forma o CSS, tá? Então tem alguns que colocam uma borda no HTML, outros colocam, sei lá, um padding num elemento de uma forma, outro coloca de outra. E a gente tem um código que se vocês procurarem reset CSS, normalize CSS aí na internet, vocês vão ver que é um código que normaliza todas essas propriedades para todos os browsers, tá? Então, tipo, ele reseta, ele faz um reset de todos esses elementos mesmo e coloca todos na mesma página, para não ter diferença entre browsers, tá? Se vocês abriram no Chrome, no Firefox e tal, vocês não vão ver diferença nenhuma, tá? Eu vou colar para vocês aqui um reset que eu peguei na internet aqui, tá? Só pra gente começar todo mundo na mesma página. É um resetzinho bem pequenininho, beleza? Só deixa eu ver aqui onde é que tá. É aqui, eu acho. Tá, eu vou colar pra vocês aqui. Como é que eu coloco um código, cara? Eu nunca sei. Qual é o... Mateuzinho, como é que eu coloco o código aí? Tá, então é os guri. E aí termina com 3 caras também. Tá, ó, colei pra vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse reset CSS, tá? Que eu colei pra vocês aqui, e vocês vão colocar no arquivo aqui de styles de vocês, beleza? Só vem e cola ele aqui, tá? Vocês não precisam entender ele agora, tipo, não faz diferença nenhuma mesmo vocês entenderem ele agora. Mas a ideia aqui é vocês estão vendo aqui, ó, vocês têm várias tags, tá? Várias tags e vocês estão vendo que eles utilizam sempre a mesma. Eles resetam, eles botam margem 0, padding 0, border 0, porque isso tudo reseta esses elementos, tá? Então, por convenção, o pessoal sempre utiliza isso aí para
para realmente não ter nenhuma diferença, tá? De browser nenhum. Beleza? Bom, depois disso, o que a gente vai fazer, tá? Bom, a gente já sabe que tem o nosso famoso body aqui, né? A gente tem o nosso body, que é a nossa tag onde a gente escreve o nosso HTML aqui dentro. Eu posso, sei lá, eu posso colocar um P aqui e botar oi, eu sou o João, certo? Tipo, bom, vai aparecer aqui sem nenhum estilo, obviamente. Mas como eu falei pra vocês, no nosso layout, eu tenho que colocar esse gradiente aqui, tá? O que eu vou fazer? Tem, assim, ó, diversas formas da gente colocar esse gradiente, tá? Diversas formas mesmo. Como é que eu vou colocar aqui? Eu vou fazer através do nosso body, tá? Porque o nosso body aqui, ele já é uma tag HTML que eu posso estilizar ela também, tá? Eu posso fazer o que eu quiser. Se vocês verem aqui até no reset, ó, tem aqui o WebKit Test Size Adjusted, eu posso dar um reset nele também, então ele tem margem, tem padding, tem tudo, tá? Bom, e o que eu vou fazer aqui para colocar esse fundo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui um pseudo-elemento, tá? Que é o before, beleza? Vocês não precisam entender ele tranquilamente agora, tá? Eu já vou explicar ele para vocês. Mas o que a gente vai fazer nesse before, tá? Nesse before, eu vou dizer que o content dele não tem nada, ele tem um display block, vou botar o background attachment de scroll, position fixed, e eu já vou fazer uma coisa aqui que eu vou colocar o background image de linear gradient, e eu vou ter que dar uma colada aqui porque eu nunca sei as cores desse gradiente, tá? Deixa eu pegar aqui, tá? Que o que é isso aqui? O que eu tô dizendo pro meu body, tá? Eu vou até dar um inspect aqui para vocês. Deixa eu tirar ele daqui. Tá. Se eu der um inspect no body aqui, tá? Todos os elementos HTML, eles têm esse pseudo-elemento, tá? Que é o before. Eles têm o before e o after. Eles são dois elementos que a gente pode... Como é que eu posso explicar para vocês? São pseudo-elementos que a gente pode brincar com eles na tela, tá? A gente pode inserir... é como se a gente estivesse inserindo um outro elemento dentro desse elemento, tá? Do body. Eu vou salvar aqui meu arquivo e vou dar um reload aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui vocês podem ver que tem, ó, já surgiu o meu before aqui na tela, tá? Então o before eu posso tratar ele como um outro elemento, tá? Digamos que ele vai preencher o tamanho que eu colocar ele ali na tela, tá? E isso vai relacionado com o conteúdo que eu colocar ele aqui, tá? Tipo, quando eu coloco que o conteúdo dele é vazio, quer dizer que eu não estou inserindo nada, porque ele não é uma tag, eu não vou colocar nada dentro dele, mas eu poderia, tá? Vocês vão ver, ao longo do front-end, vocês vão ver que vocês podem colocar aqui alguns símbolos e tal, onde vocês querem colocar uma flechinha na frente de um texto, vocês vão usar o before e o after para fazer isso, tá? Mas ele tem diversas utilidades. Ele é um pseudo-elemento porque tu realmente não pode usar ele como um elemento HTML, mas ele te ajuda bastante a construir um layout, tá? Mas vocês viram aqui que não fez diferença nenhuma, né? Pô, coloquei o background image, coloquei aqui as duas cores bonitinhas, vai 45 graus e tal, vai até 80, de 0 até 81%, pô, muito bonito, mas não fez diferença nenhuma. Vamos ver, porra, João, não apareceu porra nenhuma. Sim, claro que não apareceu. Por que não apareceu, tá? Porque o meu pseudo-elemento, se vocês verem aqui, ele não tem tamanho nenhum. Vocês estão vendo ali, ó, que tá 0 por 0. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um tamanho para esse elemento, tá? Por padrão, ele não vem com tamanho nenhum. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar que o width dele é 100 VW, tá? Que é o quê? Eu estou dizendo que a largura que ele vai preencher é 100% do meu view width, que é o tamanho visual aqui da minha tela, tá? E eu quero que ele preencha 100% disso mesmo.
E eu quero que a altura, o height, seja sem VH, view height, tá? Então, se eu fizer isso aqui, vamos ver o que acontece. Mas demais, temos um background, tá? Porque agora, pô, meu before aqui tá com todo o tamanho da tela, tá? Pô, show de bola. Mas vocês notaram uma coisa, né? Sumiu aqui o Oi, eu sou o João. E por quê? Porque esse elemento, ele tem position fixed. E quando eu coloco position fixed, cara, ele tá fixado aqui. Tipo, eu não, se eu der scroll, ele não vai mais pra cima, não vai pra baixo. Tipo, não vai fazer diferença nenhuma com o que eu tô fazendo com ele aqui. Tá? E o que eu tenho que fazer para ele ficar por baixo daquele outro elemento? Eu tenho que posicionar ele com z-index, tá? Eu vou botar que o z-index dele é 0. O que é o z-index? O z-index é quem posiciona o meu elemento na tela de acordo com o ângulo z, digamos assim, né? Porque, por exemplo, eu tenho o ângulo x e o y aqui, né? Que o x é horizontal e o y vertical. Só que eu tenho o z também, que é o distanciamento do que eu enxergo na tela, tá? Opa, agora que eu vi a tua pergunta ali, Kleber, qual a diferença entre usar 100% e view height e view width? Cara, eu não lembro agora exatamente, tá? Mas é relacionado à medida de como ele faz o cálculo, tá? Porque, por exemplo, o view height, ele vai fazer o cálculo com o tamanho da tua tela inteira. E o 100% é de acordo com o elemento pi, tá? Então, talvez até aqui nesse exemplo, eu acho que até funciona o 100%. Funciona. Porque o meu elemento, ele é o meu elemento pi, tá? Ele é o maior. Mas por convenção, quando a gente quer que ele realmente preencha a tela inteira, faz sentido sempre colocar view width e view height, tá? Do que utilizar 100%. O 100% ele sempre vai pegar 100% do tamanho do elemento pi. Então, tipo, digamos que eu tivesse, sei lá, um outro elemento em cima do body aqui que tivesse um tamanho menor, por exemplo, 300 pixels, o tamanho do body aqui, se eu botasse 100%, ia ser 300, tá? Então, essa é a diferença. Tá? Bom, eu botei aqui meu z-index 0, mas vocês podem ver que, cara, pô, não fez diferença. Meu P ainda tá, pô, mocado lá atrás. Sim, porque, tipo, eu teria que botar aqui, ó, o z-index 1. Oi, ainda assim deu problema. Calma. Deu falha de engano. Onde é que tá meu elemento? Ah, tá. Eu já sei qual é o problema. Tá. A gente vai ver daqui a pouco por que ele não aparece, tá? Não vou pular essa etapa ainda. Mas beleza. Aqui a gente já tem o nosso background, já está funcionando. Agora eu tenho que começar a fazer o quê? Eu tenho que começar a fazer essa tela aqui, tá? É o que realmente eu tô aqui para fazer com vocês. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir no nosso HTML aqui e a gente vai começar a colocar alguns outros elementos na tela, tá? De como que a gente vai posicionar. A primeira coisa que a gente faz sempre quando a gente está desenvolvendo qualquer tela, a gente geralmente coloca um wrapper, que a gente chama, tá? E o que é esse wrapper? Digamos que é uma div, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Se eu fizer assim e der um enter, ele coloca uma div com um ID wrapper, tá? É uma div que ele vai englobar todo o meu código HTML que eu vou botar ali no meio, tá? Ela serve bastante para eu fazer alguns posicionamentos, para eu limitar tamanho. Ela serve como uma div pi de controle, tá? Eu vou ter uma outra div dentro dela depois. Na verdade, tipo, vou ter outras duas divs ali que vão fazer bastante esse controle da parte de flexbox, de tamanho, porque quanto mais eu tirar o controle de uma div só, melhor, tá? Muitas vezes é difícil eu controlar tudo com uma div só, mas vamos vendo aos poucos, beleza? Bom, depois que eu usei essa div wrapper, o que ela vai ter de especial, tá? Bom, eu já vou botar display flex nela, tá? Opa, tô codando HTML, tá? Eu vou colocar aqui que a minha div wrapper, ela vai ter um display flex, tá? Para quem não sabe o que é display flex,
Ele é relacionado com o Flexbox, tá? Ele é muito utilizado para posicionar elementos na tela, tá? Vocês vão utilizar, cara, isso eternamente como front-end, tá? E aqui a gente vai utilizar também. Eu vou dizer que ela tem um Flex Direction de column, tá? Então eu vou dizer que, tipo, bom, ela vai ser uma div com Flexbox e ela tem a direção de coluna. Então, tipo, ela não vai ser uma linha, tá? Os elementos dentro dela não vão ficar posicionados em linhas, e sim em colunas, tá? Isso vai ser bom para depois, quando a gente colocar outra div de dentro ali, que vai ser a nossa div main, ela ter uma hierarquia para o nosso mobile depois, beleza? Mas isso é um outro detalhe. Tá? Bom, depois que eu tenho o Flex Direction aqui, eu vou colocar um Align Item Center também, que isso aqui vai nos ajudar. Vamos botar um Justify Content Center também, porque aí eu quero que todo o meu elemento fique no meio da tela, certo? Então eu vou botar um Align Item Center, para que ele fique no meio da tela de forma horizontal, tá? Porque como eu estou com Flex Direction Column, o Align Items aqui é horizontal e o Justify Content é vertical. Tá? Bom, depois que eu tenho isso daí, eu vou colocar também que o position dele é relative, tá? Que quer dizer que ele tem... O que eu digo quando o position é relative, tá? Quer dizer que é realmente para ele contar como um tamanho na tela, como um... Como é que eu posso dizer? O tamanho dele vai contar pro meu HTML, pro meu DOM, tá? Quando eu boto, por exemplo, se eu botar aqui position absolute, o que eu estou dizendo? Eu vou dizer assim, cara, deixa que eu vou controlar o tamanho dele na tela. O HTML não precisa recalcular nada com ele, tá? Só que aqui eu vou botar relativo. Vocês vão entender isso um pouco mais pra frente, tá? Eu já vou botar um overflow hidden aqui, porque depois a gente vai precisar tirar alguns overflows da imagem, tá? Então eu já vou esconder isso aqui agora, tá? Beleza? Só salvar aqui, vocês verem que não faz diferença nenhuma também, tá? E bom, vou começar então a colocar agora o resto das nossas classes, tá? Depois que eu tenho o meu wrapper, eu vou criar uma outra div aqui que vai ser a nossa main, tá? Isso aqui é uma convenção, tá? Já tem uma galera que geralmente bota também a tag main, tá? Pra fazer isso aqui. Cara, é convenção, tá? Não faz muita diferença, mas eu gosto de colocar também um id main aqui. Por enquanto essa div não vai ter nenhum especial aqui no nosso código, tá? Mas dentro dela eu vou ter uma outra div que vai ser a container, tá? Dentro dessa container eu vou ter todo o meu conteúdo, tá? Eu chamo de container sempre quando eu tenho o conteúdo, por exemplo. Aqui eu vou ter um conteúdo na esquerda e um conteúdo na direita. Então o meu container vai ser a div que fica por fora dele, que vai controlar essas outras divs de dentro, tá? Então eu vou ter uma container e junto com essa container eu vou colocar uma outra classe aqui, que é a columns, tá? Que é onde a gente vai organizar também as nossas colunas dentro do nosso código, beleza? Depois que eu fiz coloquei essas duas classes dentro dessa div, a gente vai colocar uma outra classe aqui, que é para colocar a nossa imagem, tá? Para funcionar. Então, tipo, a gente já vai começar a codar a nossa imagenzinha ali, para ela ficar bonitinha aqui na esquerda, tá? O que eu preciso fazer para colocar essa imagem ali? Bom, a gente vai fazer outras duas... a gente vai dividir em duas colunas, certo? A gente vai dividir na coluna aqui da imagem e a coluna do texto. A primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou botar uma imagem aqui direto, tá? Por quê? Quando eu coloco a imagem aqui, eu tenho pouquíssimo controle sobre como ela é posicionada na tela, o tamanho e tal. Eu consigo alterar a tag image diretamente, mas ela é muito limitada, tá? Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar que aqui dentro eu tenho uma outra div que vai ser a profile image, tá? Vai ser uma div que vai ficar por fora dessa imagem e dentro dela eu vou ter que fazer o seguinte, tá?
Pro pessoal que já é front-end, já tocou e tal, sabe que fazer esse efeito aqui para colocar uma imagem para preencher todo um lado bonitinho aqui de uma coluna, cara, isso é difícil de fazer, tá? Ainda mais com a tag image. Quando é um background e tal, é mais fácil. Então a gente vai precisar colocar uma outra classe aqui, que é o Profile Image Wrapper, tá? Que essa div aqui ela vai ser utilizada para a gente controlar diversos problemas que a tag image tem, tá? Agora no CSS a gente vai ver mais de uma forma mais bonita, tá? Mas, bom, vamos colocar nossa imagem aqui já, tá? Vamos colocar ela para ver como ela aparece. Deixa eu só ir para o tab aqui, tá? Vamos botar aqui, ó. Onde é que tá essa imagem? Bom, ela tá na pasta Assets, né? A gente colocou na Assets, dentro de Images, me.jpg, tá? Pô, show de bola. Vamos salvar aqui e ver o que acontece. Meu Deus, olha o tamanho que tá essa imagem. Agora a gente tem que começar a arrumar isso aqui, tá? Tipo, porque, pô, agora tá uma várzea total isso aqui, ficou um troço totalmente gigante, tá? Então a gente vai começar a escrever algumas classes ali para arrumar toda essa zoeira que a gente fez, beleza? Bom, a gente fez aqui a gente tem as nossas duas divs wrapper e main, tá? A gente vai colocar vai meter algum CSS aqui só para a gente organizar, para depois não dar problema na nossa main. Que é o que? A gente vai dar um display flex para ele também, tá? Nessa main vai ter o position relative, o max width de 100%, usei index de 1, align item center, justify content center e text align left, tá? Isso aqui é só para a gente organizar bem ali nossas divs e ficar melhorzinho, tá? Bom, depois que a gente já tem a nossa main, a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a organizar a nossa profile image, que é a classe que a gente colocou aqui nessa div mais de fora aqui, que vai ser a parte do lado aqui, né, do nosso portfólio. Bom, o que a gente vai fazer nessa profile image, tá? Eu vou começar a colocar alguns atributos aqui nessa classe, tá? O que ela primeiro precisa ter? Bom, a gente sabe que aqui no nosso layout a gente tem essas duas colunas, mas vocês estão vendo, né? Elas não estão separadas no meio. Então, vamos dizer que essa coluna do lado ela tem 40%, tá? Do tamanho da tela, tá? Digamos que é 40%. Então, eu vou botar aqui que o width dela é 40%, certo? Então, tipo, ela tem 40% do tamanho da minha div de fora, beleza? Tá, tranquilo. Vamos só ver o que acontece aqui. Não aconteceu nada. Vamos ver aqui. Ah, tá, eu sei que não aconteceu nada. A gente também, não adianta só a gente colocar o width 40%, porque, que nem eu falei pra vocês, a tag image, ela tem algumas limitações e ele, cara, a tag extrapola, assim, ó, ela extrapola o que tiver de limitação das outras divs. Então a gente tem que dar uma organizada nela primeiro também, tá? Porque ela pega o tamanho total da imagem e só joga na tela. E como é que a gente consegue chegar nessa image? Bom, a gente tem a classe aqui Profile Image Wrapper, né? Que a gente pode estilizar a nossa tag image porque ela está exatamente depois. Então, com a classe Profile Image Wrapper, eu quero estilizar image, tá? Bom, eu quero estilizar essa image. O que eu quero fazer com essa image? Primeiro, lembra que eu falei aquele esquema de dar um position absolute para as coisas, que eu digo assim, ó, olha, eu digo pro Dom, olha, deixa que eu cuido de organizar o tamanho desse elemento na tela. E a gente vai fazer exatamente isso para a tag image, tá? Porque como ela é uma tag difícil de mexer, porque ela não se adequa diretamente ali a nossa div, eu vou dizer, cara, deixa que eu mexo com ela aqui, te preocupe em calcular o resto, tá? O que a gente vai fazer com essa imagem? A gente vai dar um position absolute para ela, tá? E a gente vai dizer, bom, ela vai ter o tamanho 100% da minha div de fora,
porque eu quero que ela fique com 100%, né, dessa div de fora. E eu também quero que o height dela seja de 100%, certo? Porque eu também quero que ela preencha o tamanho inteiro. Pô, show de bola. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos ver o que acontece aqui se a gente fizer isso aqui. Cara, pô, onde é que foi parar, né? Onde é que foi parar a minha imagem aqui? Olha só, tá lá em cima. Por que a gente tá com isso, tá? Nessa div wrapper aqui, faltou uma coisinha, tá? Que é o quê? Vamos aqui. Cadê a wrapper? Eita, o que eu cliquei errado? Vocês estão me vendo ainda? Acho que estão, né? Então, nossa, eu cliquei no troço errado que achei que tinha cagado tudo. Tá, deu certo. Vocês podem ver que aqui, ó, o meu body, na verdade, ele tá com height 0. Vocês estão vendo? Tipo, pô, ele tá com 936 de width e o meu height tá 0. Tá? Por que acontece isso? Tá? A gente colocou o nosso before e o before ele tá preenchendo todo o tamanho da tela. Tá? Mas o nosso body não. O que a gente tem que fazer no nosso body? Tá? Antes aqui do nosso before, eu vou colocar o seguinte. Olha, eu preciso que esse body ele mantenha essa proporção do before também, para eu conseguir montar esses elementos na tela. Então o que eu vou fazer? Para ele conseguir ficar do mesmo tamanho do before, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui no before. Só que em vez de colocar um height de 100 VH, eu vou colocar um min height, tá? De 100 VH. E por que eu vou colocar um min height, tá? Porque muitas vezes, não necessariamente eu precisaria colocar aqui, tá? Mas eu já vou colocar um min height, porque, por exemplo, depois eu estou fazendo um sistema e tal, que eu vou ter um scroll para baixo, eu vou ter um outro elemento que vai passar do meu tamanho da tela. É legal que o tamanho mínimo seja 100 view height, tá? E não que eu limite ele e coloque só um height aqui. Porque se eu colocar só height, para o nosso contexto, ele vai funcionar. Mas eu estou limitando que meu body vai ter esse tamanho. E eu não estou deixando ele crescer de forma dinâmica, tá? Então eu vou colocar isso aqui. Eu já vou aproveitar também e eu vou colocar um min width, tá? Porque eu quero que, por exemplo, quando eu estiver no mobile, na minha tela ali, vendo ela no mobile, num celular, eu quero que ela tenha um tamanho mínimo também. E eu vou botar que, sabe, hoje um tamanho de uma tela de celular, o menor tamanho que existe, assim, da maioria das telas é 320 pixels, tá? Que é o tamanho de largura ali de um celular normal, digamos assim, comum, tá? Então, eu já vou colocar isso aqui. E vocês vão ver que o meu body, ele tá com o tamanho todo da tela agora, tá? Show de bola. Agora, a gente vai fazer o seguinte. O meu wrapper, ele ainda não tá, não tá o bicho. Ele não tá mostrando lá ainda. Certo? O que a gente precisa fazer com ele? Deixa eu só tomar uma água aqui que eu tô... Tá louco. No meu wrapper, eu não dei para ele também um tamanho, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui com ele de novo? O mesmo esquema que eu fiz no body. Eu tenho que dar um min height, porque ele já está com o width certo. Então, eu vou dar um min height de 100 VH. Isso aqui é muito intuitivo, tá, galera? Vocês vão ter que ver, isso vai depender muito do projeto de vocês, tá? Nesse caso aqui, o min height de 100 VH, ele... provavelmente vai funcionar, mas conforme vocês vão vendo de acordo com o layout que vocês têm, é que vocês vão ver se faz sentido ser 100 VH, se faz sentido às vezes ser 60 VH, tu vai calculando com o tamanho da tela que tu precisa, tá? Então depende de diversas coisas. Mas pô, olha só, o nosso wrapper aqui já tamanho todo da tela, show de bola. Agora a nossa div main tá meio, sem width, sem height nenhum ali, né? Tipo, não tem, sem tamanho nenhum, tá zero tamanho. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai colocar... deixa eu ver aqui. Dentro dela tem o container.
Tá, mas não vai adiantar colocar tamanho agora, na verdade. Porque como eu botei position absolute, a imagem tá sem tamanho também, tá? Então tem que ser um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco o tamanho das coisas já vai pegar, na verdade. Tá? Então na real não tem nenhum problema, porque se a gente colocasse aqui, deixa eu botar um P. Vocês vão ver que ele deu um tamanho, tá? Por quê? Porque agora eu tenho alguma coisa aqui dentro, tá? E como a nossa imagem ela tá de acordo com o id fill height do pai, que é essa div, quando eu coloquei um oi aqui, essa div aumentou de tamanho, por consequência, a nossa imagem aumentou também, tá? Então, por enquanto, ela vai ficar dessa forma, tá? Bom, vamos fazer então, para dar um tamanho ali para os nossos elementos, vamos colocar esse texto do lado, né? Vamos colocar esse texto do lado aqui, porque, pô, aí a gente vai ter legal ali o que vai ser um texto legal para ir aumentando, inclusive, a nosso portfólio, né? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra div aqui, porque vai ser a nossa segunda coluna, que o nome dessa classe que vai ser info, tá? Que vai ser a nossa coluna de informações. Então vai ser onde eu vou trazer meu nome e tal, todos aqueles ícones. Vai ser dentro dessa classe info. Dentro dessa classe info, eu vou colocar o quê? Eu tenho que colocar meu nome e digamos que isso aqui seja uma descrição, tá? Vamos começar por isso, vamos começar pelos textos, tá? Um nome e uma descrição. Bom, o que eu preciso para colocar um nome, tá? Bom, a gente já viu que é um nome grande, né? Então, por convenção, a gente utiliza, para esses casos, H1. Quando é algo muito importante ali, é um header de tamanho 1, né? Que é o maior header que a gente tem. Então, eu vou colocar um H1 e eu vou colocar uma classe nele também de title, tá? E vou colocar João Pedro, tá? No nome. Depois, eu vou colocar na parte de baixo aqui, que seria a minha descrição, eu vou colocar um P, porque vocês querem uma parte pequena. Só que eu vou colocar também uma classe nele, porque a gente vai precisar mexer nas características dele, como description, tá? Eu vou dar um Loren aqui, eu acho que ele gera. Gera. Tá? Eu dei um Loren aqui e dei Enter, tá? Quando vocês dão aqui, ó, Loren, dão Enter, o Emmet cria para vocês. Isso, tá? Bom, olha lá, que maravilha ficou, né? Ficou show de bola, tá? Mas por que ficou assim? Porque agora na nossa imagem, ela tá pegando todo o tamanho da tela, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. O meu Profile Image Wrapper, ele tem 374 pixels de largura, mas a minha image tá pegando 936. E por quê? Porque o meu Profile Image Wrapper aqui, ele não tem um Position Relative, tá? Então, tipo, lembra que eu falei pra vocês que quando a gente bota um Position Absolute em algum elemento, a gente fica responsável por dizer como que ele vai se comportar? Bom, quando eu dou um Position Relative, um Position Absolute, ele vai de encontro, ele vai se posicionar de acordo com o elemento pai dele, o primeiro elemento pai dele que tiver a posição relativa, tá? Então, por exemplo, aqui não adiantou nada só eu colocar o position absolute sem eu colocar o position relative aqui no pai, porque fez diferença nenhuma, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no nosso Profile Image Wrapper, que é esse aqui, a gente vai criar uma coisa só para ele aqui e vai colocar um Position Relative, tá? Que isso aqui já vai ajudar a nossa imagem a não passar o tamanho todo. Só que tem aquele problema que a gente acabou de falar, que é o quê? Agora o Profile Image, ele tem o width de 374, mas ele não tem height nenhum. Ele não tem altura. Por quê? Porque eu não dei uma altura para ele. Lembre-se, a gente está controlando tudo da imagem. Então agora eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que dar uma altura para ele. Vamos dizer que ele tem uma altura de... sei lá, ele vai pegar agora um height de
120 pixels, tá? Vamos dizer isso aqui. Olha ali, ficou uma merda. Mas é isso aí mesmo, tá? Porque vai ser sempre... a image vai pegar sempre a altura relacionada do pai, tá? Beleza? Mas bom, não vou mexer nisso agora, tá? Vamos se preocupar com o nosso texto ali. O nosso texto é que tem que ficar bonitão, beleza? Bom, eu já tenho o nosso texto aqui. Eu tenho que começar a dar um negocinho ali pro texto. Mas, eu não sei se vocês lembram, aqui na nossa classe Profile Image, a gente colocou um width de 40%, certo? Então, aqui na nossa classe Info, eu tenho que dizer o quê? Que Info, o width é 60%, porque aí a gente fecha o 100% da conta, certo? Então, ó, show de bola. Ele vai ocupar 60% da div pai dele, tá? Que no caso é... peraí. É essa aqui, ó. 60%. Essa aqui tá aqui. Container cost é 936, tá? Deixa eu parar de selecionar isso aqui. 174, 561, tá? Show de bola. Só que aí, vocês perceberam que elas estão tudo para a esquerda? Aqui, ó, a Profile Image está aqui na esquerda, né? Tem 374 de width. E a minha info também para a esquerda. E ela está com uma margem para a direita. Por quê? Porque a minha classe aqui, ó, Container e Columns, eu não criei ainda. Eu não disse o que ela deve fazer. Tá? Eu não falei para ela assim, ó, tipo... tu vai ser a classe que, sei lá, vai ser responsável por... posicionar na tela, tá? O que a gente tem que fazer com ela, tá? A gente vai fazer o seguinte. Nessa classe Container e Columns aqui, se a gente está utilizando a nossa main, na nossa main a gente fez o seguinte. A gente tem o display flex, position relative, align item center, justify content center. Pô, legal. Isso aqui, será que já não funciona? Será que a gente consegue tirar essa container columns por enquanto? E eu utilizar só ela? Talvez a gente precise dela depois. Beleza, mas vamos tirar para ver se ela faz alguma diferença. Vamos ver aqui. Ó. Bom, por enquanto, a nossa main está resolvendo. Por que a main está resolvendo? Porque ela tem o flex, que vai nos dizer ali que, ó, beleza, se coloquem, se virem, fiquem um do lado do outro. Ele botou position relative, o max width é de 100%, então ele vai pegar 100% da tela. O index 1, ele vai ficar na frente do nosso before aqui. E ele tem align item center e justify content center. Então, tipo, ele vai alinhar de forma vertical e horizontal no meio. Beleza. Cara, por enquanto, isso aí já não nos completa bastante o que a gente precisa, tá? Bom, vamos começar a estilizar os nossos textos aqui, né? Porque isso aqui tá muito feio. Olha como é que eles têm que ficar e olha como é que eles estão, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos aqui no title. Vamos aqui embaixo. Opa, eu apertei errado. Eita, apertei errado de novo. O nosso title, ele vai ter que cor? Vai ser white. Tá? Aqui vocês podem colocar tanto white como FFF, assim também, tá? Tanto faz. Eu prefiro colocar white, tá? Bom, ele vai ter width 100%, tá? Eu nem sei se eu preciso botar, eu acho que o H1 já tem width 100%. Eu vou colocar que ele tem, vamos ver aqui, pô, ele é bastante, é bold, né? Ele é bem negrito, assim. Então eu posso colocar o quê? Que o font, o weight é 700, que é um negrito bem mais forte. Vamos ver como é que isso aqui fica. Ó, legal, já ficou branco com uma parada mais forte. A gente tem que ver agora qual vai ser o font size que a gente vai utilizar aqui, né? Eu gosto de utilizar font size, tá? A gente tem várias medidas, tá, para font size. A gente pode colocar PX, RM, EM, PT, tá? Tem diversas unidades de medida, tá?
Eu vou colocar aqui que ele vai ter um font size de 4 RM, tá? O que é o RM, tá? O RM, ele é relacionado com o font size do meu HTML, tá? Então, por exemplo, geralmente quando a gente tem um font size, que eu não sei se tem nesse reset, deixa eu ver aqui. Ele tem um font size 100% aqui, tá? Que eles colocam, mas tipo, eu vou mostrar pra vocês aqui de uma forma mais fácil. Tá, ó, eu tô com ele aqui, eu botei 4RM, tá? Deixa eu botar ele aqui, deixa eu inspecionar. 4RM, tá? Que ele tá relacionado com esse font size. Se eu vier aqui, colocar que o font size é, sei lá, 14px, vamos ver. Tu viu que ele baixou? Porque a conta dele é sempre relacionada a isso. E vocês podem inclusive fazer uma conta aqui, ó, que é px to rm. Tá? Vocês têm até umas calculadoras aqui que convertem para vocês, tá? Mas por que a gente faz isso? Porque depois trazer para uma página responsiva é mais fácil, tá? Porque, por exemplo, depois vocês têm o tamanho de umas fontes lá, pô, tá gigante e tal, só que, pô, no mobile vocês precisam... Vocês não vão criar uma media query para descer todas as fontes de todos os font size de todas as fontes de vocês. Vocês vão colocar que o quê? Que o font size do HTML de vocês diminuiu. E ele diminui de tudo. Tá? Então é uma convenção muito boa que o pessoal utiliza. Ó, e 10 pixels aqui é correspondente a 0.625 RM. Vamos fazer o inverso. A gente botou o quê? 4 RM, então é 64 pixels. Tá? Então isso é uma técnica legal para fazer ficar um responsível bem da hora. Beleza? Tá? Show de bola, temos aqui um tamanhozito legal aqui da nosso título, mas ele tá com uma fonte zoada, né? E a gente tá utilizando outra fonte aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma fonte que é do Google Fonts, tá? E como é que eu instalo uma fonte do Google Fonts? Tá? Eu vou pegar eu já tenho salvo essa fonte aqui, eu vou só colar para vocês. Vou botar aqui. Ai, pera aí que eu copiei errado. Ai. Como é que eu edito aqui, editar mensagem? Para vocês colocarem junto no código de vocês aí, tá? A gente vai colocar esse código aqui no nosso HTML, tá? O que eu tô dizendo aqui? Tô dizendo pro nosso HTML que eu quero utilizar essa fonte do Google, tá? Que é a Ribo. E eu quero que ela pegue as variações de 700, 700 italic, 400, 400 italic, 900, 900 italic, tá? E ele vai vir como um text CSS. Então eu estou inserindo a minha fonte aqui do Google, estou pegando ela. Se vocês vierem até no network de vocês aqui, deixa eu ver no network aqui, onde é que ela aparece aqui, se eu não me engano. Não, não é. Acho que é no fetch. Puta merda, vamos ver aqui. Eu nunca lembro. Aqui, ó. Vocês vão ver que ela faz uma requisição para o fontes Google lá para baixar essa fonte pra gente, tá? E aí a gente pode utilizar ela no nosso projeto, beleza? Então essa é a maneira mais fácil de utilizar a fonte, tá? Inclusive daria pra gente baixar essa fonte e colocar no nosso projeto, mas não é o intuito agora. Depois que eu tenho essa fonte disponível, eu vou utilizar ela no meu projeto, tá? E como é que eu utilizo uma fonte? Eu vou dizer que o meu title, ele tem um font family da Ribo sans serif, que é a variação que eu quero pegar dela, tá? E bom, eu fazendo isso aqui, eu já estou pegando o Ribo, que é o nome da fonte aqui que a gente importou, tá? Então, quando eu faço isso aqui, no meu HTML, ele está injetando o CSS já dessa fonte, tá? Depois eu vou ensinar vocês ali como que vê por dentro do inspetor aquilo ali, tá? Mas bom, vou salvar aqui, vou dar um reload. Show de bola. Temos a nossa fontezinha ali já funcionando, tá? Então, pô, massa. Só vou fazer uns ajustes ali porque o ladder spacing dela tá meio zoado. Eu vou meter um... Opa.
O ladder spacing aqui é menos 0.125 RM, tá? Só para dar uma comprimida aqui no espaço das letras, tá? E vou dar também com um line height aqui é 1, tá? Só porque eu acho que ela tá com line height muito alto. Tá? Isso aí é só perfumaria, como a gente diz, tá? Mas, cara, aqui já ficou show de bola nossa fontezinha. E agora eu vou estilizar a nossa description, tá? A nossa description, ela não vai ser muito diferente, tá? Description. Eu vou ter mesma cor. Aqui, ó. Vou pegar basicamente aqui, ó. Cor, font weighting e font family. Vou tirar o font weight aqui. Bom, a cor dela a gente já sabe que é branco, né? Sabe que é branco. E a font family é ribo também, certo? Só que o nosso font weight aqui, ele não vai ser 700, ele vai ser 400, tá? Que é o tamanho regular da fonte, que foi inclusive um dos tamanhos que a gente importou aqui. Quer dizer, que a gente tem ali, ó, 700 e 400 e 900, foram os tamanhos que a gente importou dessa fonte. O 400 geralmente é o normal ali, regular, tá? Bom, vou salvar aqui. Show de bola, tá? Mas acho que tem uns ajustezinhos aqui. Deixa eu só dar um text align. Justify para ele não ficar com esses espaços, tá? E aí olha aqui, ó, ele fica tudo do mesmo tamanho. Opa, deixa eu botar isso aqui um pouquinho pro lado só pra gente ver. Ele já tá com Justify. Eu vou botar aqui um line height maior também, porque ele tá muito pequeno, ele tá muito apertado as linhas ali, ó, tá? Vou dar uma divididinha aqui. Beleza? A gente tem que só dar uma arrumada no tamanho da fonte aqui, porque ele tá uma fonte meio zoada. Vamos botar um RM aqui pra ver como é que fica. Ele deu no mesmo, na real. Então, vamos deixar um RM só por ele ter essa propriedade aqui, porque caso a gente depois for mudar pro mobile ali, ele já vai entender que ele precisa baixar também esse tamanho dessa fonte, tá? Bom, depois que a gente já tem isso aqui bem organizado, a gente tem que dar o nosso fundo aqui, né? Porque o troço tá branco ali, mas temos que botar o fundinho preto na parada, né? E bom, onde que eu vou botar esse fundo preto, tá? Bom, a gente vai ter o seguinte, dentro do nosso wrapper aqui, a gente tem a main, e a gente vai ter uma outra classe aqui. Não vou colocar ele na main, tá? Porque provavelmente depois a gente vai precisar brincar um pouco com ela. Eu vou até colocar na main para depois a gente fazer a refatoração, tá? O que eu vou fazer? Aqui na nossa main, eu vou colocar um background image também. Cadê a nossa main? Aqui, main. Tá, eu vou botar um background. Cadê o background image? Background image. Mesma coisa que a gente fez no outro, tá? Só que agora eu vou colar aqui o linear gradient, que eu nunca lembro as paradas que tem que botar, tá? Isso aqui é só firula, tá? É só pra ficar uma corzinha aqui mais legal, porque ele pega um preto escuro e vai descendo até um cinzinho ali e fica mais bonitinho, certo? Beleza, agora a gente já tem aqui a nossa parte da direita. Vocês vão ver que tá muito diferente do layout que a gente quer chegar. Mas é assim, pessoal, assim, a gente vai fazendo por partes mesmo, não tem galho, tá? E depois que a gente já tá aqui, como é que a gente pode já colocar um espaçamento aqui nessa parada, né, cara? Tipo, tá um troço bem zoado. Tá? A gente pode colocar espaçamento de diversas formas. Tá? A gente pode dizer o seguinte, que aqui na nossa main, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um padding. Tá? Que o padding, ele é sempre, ele bota espaço na parte de dentro do da nossa div. Certo? Ele coloca como se fosse almofadas assim no meio dessa div, empurrando as outras coisas para dentro, tá? Então a gente vai botar aqui o 4, hein? E quando a gente bota padding sem especificar para qual dos lados, ele vai colocar em todos, tá? Então, olha aí que maravilha. Como é que funcionou? A gente aqui, ó, colocou esse padding, tá? Que é a zona verde aqui, a gente colocou
4RM, tá? Show de bola. Mas tem uma coisa que tá zoada ainda. Não sei se vocês viram aqui, pô, a gente tá com esse limite de tamanho e aqui a gente não tem limite de tamanho, tá? E a gente pode fazer isso na main também, tá? Vamos colocar aqui um width para deixar limitado de 66 RM, tá? 66 RM eu acho que é um tamanho bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto dá 66 RM. Peraí, deixa eu ver aqui. RM to PX. Vamos ver quanto que dá 66 RM. 1056, acho que 1056 vai ficar até grande. Ó, tanto que nossa... ficar muito grande. Mas não tem problema. Vamos utilizar a RM. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui que a gente não... Não, a gente já botou, na verdade, que é o Max Width, que a gente vai precisar dele depois. Tá? Mas, bom, a gente já tem essa parte aqui da esquerda. Falta o que a gente colocar agora? Falta a gente colocar esses nossos ícones, tá? Isso aqui, cara, é uma parte que vocês vão passar bastante por isso, tá? Como é que funciona? Vocês vão ter que inserir esses ícones de... a gente pode inserir de diversas formas. A gente pode colocar ou imagens, tá? Nesses ícones, a gente pega essa imagem da internet, coloca aqui e tal. Só que se vocês virem que tem um efeitinho aqui, ó, quando eu passo o mouse, com imagens é mais difícil da gente fazer isso, tá? Então a gente vai fazer com SVGs, tá? Que esses SVGs, o que eles são? Eles são tags HTML também, tá? Eles são uma linguagem de marcação, só que a gente pode desenhar neles, tá? Se vocês quiserem depois, procurem mais sobre SVGs. Mas a gente vai fazer isso na nossa próxima aula, tá? Então, qual é a ideia de vocês até aqui, tá? Façam essa parte aqui e façam o seguinte, eu vou dar para vocês o código de SVG, tá? Tentem colocar nessa parte de baixo que nem tá nessa parte do portfólio aqui, tá? Eu vou mandar para vocês aqui, vou facilitar a vida de vocês, eu vou mandar para vocês aqui a lista de SVGs que a gente vai utilizar, tá? E vocês vão inserir isso no código de vocês, beleza? Vou colocar aqui. Eita, o bagulho até me pediu para eu botar em um arquivo separado, tá? Eu vou enviar com vocês aqui, cadê? O bagulho não deixa eu mandar, cara. Alô, Mateuzinho. Tem limite de caractere. Verdade. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu posso dividir em... A parada aqui, não tem galho. Nossa senhora, o bagulho mandou eu colocar um troço gigante. Tá, mas eu vou colar primeiro pra vocês aqui. Tá, esse aqui é o primeiro. E no de baixo é a continuação. Tá? Bom, vocês vão ter todo o código de SVG para colocar no site de vocês, tá? E a ideia, eu vou mandar para vocês também aqui um print para vocês colocarem no código de vocês exatamente como tá na imagem aí, que é o layout que a gente está fazendo, tá? Então, com esse layout, vocês vão tentar colocar esses SVGs ali, vocês vão ver que eles já estão pré-definidos, tá? Se eu não me engano, só não tem as classes de posicionamento, mas vocês podem, eles já vêm com classes ali, então vocês podem tentar mexer nele, tá? Eu posso, inclusive, facilitar um pouco a vida de vocês ali. Não, mas acho que não faz sentido. Eu acho legal que faz sentido vocês passarem por isso, tá? Tentem colocar esses SVGs ali dessa forma que tá na tela, tá? Que aí na próxima aula, o que a gente vai fazer?
A gente vai utilizar esse SVG aqui e finalizar a imagem aqui do lado. Porque essa imagem aqui do lado a gente pensa, mas é só uma imagem ali no canto ali de tamanho total. Vocês vão ver o trabalho que é para colocar a imagem desse tamanho ali. Tá? Então acho que é isso, pessoal. Eu vou comitar também esse código aqui que a gente desenvolveu lá no nosso repositório da Authorize e colo para vocês aqui. Tá? Porque aí quem perdeu, aí quem ficou pela metade, aí vai ter esse código lá para se quiser começar por ele. Beleza? Se vocês tiverem uma pergunta aí, mandem que a gente toca a ficha. Deixa eu só mudar minha câmera aqui. Ei, Fefo, tu quer te perguntar, Fefo? Só aumentar minha tela aqui que eu não tô enxergando nada. Fala, Danilo. Pô, nem tinha visto, tinha entrado aí, Danilo. Bem demais, padrinho. Tá? Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nesse canal. Tá? Mandem aí que eu respondo vocês por aqui também. Eu vou subir agora lá no GitHub. Eu vou até fazer isso aqui já direto, porque aí já fica pra você certinho, tá? Deixa eu só ver se eu tenho acesso pra subir lá, né? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Vamos ver aqui, ó. WIP Portfólio. Deixa eu até mudar minha câmera para mostrar pra vocês aqui de novo. Comitei aqui já. Se vocês entrarem aqui, ó, no GitHub e entrarem aqui no barra Otherwise, tem aqui, ó, o repositório de aulas Discord, tá? Só entrar nele aqui, vocês vão ter aqui o portfólio, que é o projeto que a gente tá codando, e vai ter exatamente esse código que eu codei agora com vocês, beleza? Qualquer coisa, peguem esse código ali, tentem entender o que a gente fez e pá. E se vocês tiverem dúvida, tragam para a próxima aula, tá? Próxima quinta-feira, que a gente vai seguir fazendo essa parada. Beleza, meus consagrados, minhas consagradas? Qualquer coisa, mandem perguntinha para nós. Beleza? Valeu, então.